Bom, o tema aqui hoje com vocês é estratégias de crescimento para o varejo não errar em 2022. Vou trazer alguma visão ampla aqui de algumas coisas interessantes. Você já me apresentou, Lúcio? É só colocar que isso que aqui à esquerda é o que a Geofusion entrega para o mercado, que é apontar onde e como as empresas podem crescer. E é algo que eu faço desde que eu saí da faculdade há mais de 35 anos. Então, sempre olhando para o mercado e ver como encontrar oportunidades, e principalmente para o varejo, né, para ver como é que ele pode crescer. Sobre a Geofusion um pouquinho, só para vocês nos conhecerem, é uma empresa que tem mais de 25 anos de atuação. Nós trabalhamos com uma coisa que se chama inteligência geográfica de mercado, ou geomarketing, location intelligence, enfim, tem vários nomes. E nós temos atualmente cerca de 350 clientes ativos na nossa principal solução, que se chama OnMaps. É uma ferramenta na nuvem, onde os clientes traçam as suas estratégias de crescimento, olhando para dados de mercado, mapas, colocando as suas próprias informações. Estes são alguns de nossos clientes. O nosso foco é muito fortemente em varejo, mas a gente acaba tendo um espectro maior de todas as empresas que precisam, de alguma forma, entender o consumidor final, tomar decisões do que eu vou falar um pouquinho, que é o fator onde, elas precisam da inteligência geográfica nesse processo de tomada de decisão, e é ali que nós contribuímos. Então, tem muitas empresas também, indústrias de bens de consumo, o setor de ensino, mídia, out of home, que são, né, os outdoors e tudo mais. Então, esse tipo de empresa precisa entender as cidades no detalhe para tomar melhores decisões. Então, como eu conversei com vocês, né, eu vou falar um pouco de estratégias de crescimento, e quando a gente fala de estratégias de crescimento e varejo, a palavra expansão surge quase que naturalmente. E expansão, no ponto de vista da Geofusion, tem dois caminhos, né? Uma expansão, que é aquela que vem imediatamente, acho que na mente da maioria das pessoas, que é, vamos expandir. Então, o varejo pensa em expansão, ele pensa em, por exemplo, abertura de novos pontos de venda. E temos também a expansão, que às vezes as pessoas esquecem, que é, com a rede já instalada, como nós podemos expandir ainda mais? Porque expansão, na verdade, está relacionado a vendas. Então, como expandir as vendas, como aumentar as vendas, seja na rede existente ou seja nas novas unidades que a empresa pode estrategicamente querer abrir. Então, tudo que eu vou falar aqui está muito relacionado com o fator onde, que tem esse caráter geográfico. E quando a gente fala do fator onde, não é um onde simplesmente como quando a gente pensa no onde quando vai viajar para alguma cidade nova, algum país novo, né? É um onde muito focado em negócios mesmo, né? Então, é um onde que significa onde está o potencial de mercado para que a minha empresa possa crescer. Onde está o meu consumidor final? Onde está o meu concorrente, para que eu trace uma estratégia diferenciada naquele local? Onde há potencial de mercado para crescer e onde não há? Porque essas perguntas do onde também nos ajudam as empresas a definirem onde elas não têm que ir. Não é nem onde não precisam ir, é onde melhor que não vão, porque ali o desempenho não vai ser de acordo com o que elas precisam. Então, há muitas perguntas que começam com o fator onde, né? E o onde, a partir de 2020, com a questão da pandemia, ele ficou realmente mais complexo, né? Então, nós temos toda a questão da saúde, que nos fez rever uma série de questões, né? Uma tragédia em termos de humanidade. E na parte dos negócios, muitos negócios sofreram muito, e surgiu ao mesmo tempo um conceito, eu nem sei mais quem criou esse conceito, mas é a questão, vocês devem ter falado bastante sobre isso, do acelerador de futuros, né? Então, a pandemia como uma aceleradora de futuros. Todo mundo falou que as empresas fizeram em 5 meses o que iriam demorar 5 anos, na verdade. Então, mudou muito e isso trouxe uma complexidade. A questão da crise, ela pode fazer com que você fique paralisado ou que você realmente acelere algumas ações que você tinha engavetado, alguns planejamentos que você tinha engavetado na gaveta e você os coloque em prática. E foi muito isso que aconteceu. Então, no caso do varejo especificamente, nós vemos várias mudanças que aconteceram, mas não porque o varejo simplesmente desejou mudar, é porque o consumidor mudou. Então, a gente vê na questão da pandemia que ela trouxe uma sensação assim de uma necessidade, né, de maior velocidade por parte do consumidor final quanto ao que ele espera do varejo. Então, ele espera receber um produto num piscar de olhos na sua casa, né? Ele espera um outro tipo de atendimento. Ele espera também que o varejo se modernize até com seus canais, né, para atender esse consumidor que quer mais conveniência, mais velocidade.
que parou de circular tanto, né, e quer que aquele bairro, por exemplo, tenha mais aquilo que ele precisa, o varejo foi se adaptando. Então, a complexidade trouxe essa visão acelerada de coisas que já estavam acontecendo num passo um pouco mais lento, de forma muito rápida, e surgem conceitos como esses que tem aqui nas imagens. Então, a gente tem, por exemplo, aqui à esquerda, o Walmart nos Estados Unidos, mas a questão do BOPS, né, que é o Buy Online, Pick Up in Store. Isso mudou o layout da loja. Mudou as questões de como o cliente vai entrar na loja, deixar o seu carro e pegar o que ele comprou. Trouxe conceitos novos ou acelerou conceitos, né, como as dark stores, por exemplo, que é uma loja praticamente igual a uma loja, mas fechada apenas para que sirva de centro de distribuição urbano, né, dentro das cidades, para que os produtos cheguem mais rápido para o consumidor, que é o que ele espera. Tem outros conceitos também, como, por exemplo, as dark kitchens, né? Que é aí do setor de alimentação, de um único restaurante ou de um pool, de uma cozinha que vai sendo compartilhada ali com vários restaurantes. Tem a questão dos lockers, né? Que agora vários shopping centers, os shopping centers, postos de gasolina, enfim, recebendo esse tipo de equipamento. Por quê? Porque o consumidor final quer mais rapidez, né? Quer mais facilidade de fazer a sua compra e tem essa conexão no mundo online e no mundo offline. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê é que o consumo ele sempre ocorre em algum lugar. Então, essa conexão existe, está acelerando tudo de uma forma muito intensa, as empresas foram se preparando para isso, algumas, outras não. E a Geofusion entra aqui com essa questão do lugar, ele continua sendo de extrema relevância. Afinal de contas, nós, né, como seres humanos, estamos no mundo físico e vamos consumir o produto, ou porque nós nos deslocamos até algum lugar para fazer a compra, ou porque a gente faz a compra no conforto da nossa casa e o produto chega, né? Às vezes até o serviço chega na nossa casa. Então, o fator onde continua sendo relevante. E a complexidade, ela é de colocar todos essas diferentes tipologias, né, para atender o consumidor. Então, se antes a abertura de uma loja física nunca foi uma coisa muito simples, né, tem bastante ciência por trás disso, apesar de que o feeling sempre é muito forte, continua sendo para algumas empresas, mas cada vez mais é um mix, né, de feeling com dados e cada vez mais dados, mais tecnologia. Então, essa questão da loja física sempre foi complexa, mas agora, né, tem essa infinidade de possibilidades que trouxeram uma complexidade ainda maior. E o que acontece é que assim, o varejo foi se adaptando e o mercado, né, também foi mudando em termos das cidades, e isso trouxe uma complexidade. E, no fundo, o que os varejistas, acho que têm na sua mente, é uma frase, a gente fala muito isso na Geofusion, é dominar o mercado. Né? Então, o que é dominar? Eu acho legal essa palavra, que ela tem duas vertentes. Né? Um é dominar de conquistar, não no sentido pejorativo, mas sim de conquista, assim, do market share que você quer aumentar como empresa, né? É um mercado novo que você quer conquistar, uma cidade nova, um público-alvo diferente. Então, esse dominar de conquistar. E tem o dominar também de ter um pleno conhecimento, de ter um domínio. Então, ao meu ver, só é possível conquistar aquilo que a gente conhece bem, né? E aí entra toda a parte do que tem mudado, né, no Brasil, e a parte de dados, que é para a gente conhecer e tomar uma boa decisão, traçar uma estratégia, depois um plano tático, depois partir para ação, a gente tem que conhecer não só a nossa empresa, os dados organizados, etc., mas o mercado, né, aonde essa empresa vai atuar. Então, tem muitas mudanças que aconteceram. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar essas mudanças. Trouxe 2 exemplos de 2 tipos de dados que são básicos, praticamente, para tomada de decisão, e que, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba olhando para um dado antigo ou que não representa a realidade, e aí a tomada de decisão não vai ser correta. Então, se é verdade que retail is detail, né? Em português não fica, né, tão legal essa frase, mas enfim, o varejo é o detalhe. Eu trouxe aqui já uma coisa bastante detalhada, que é assim, se retail is detail, os dados, né, as informações que nós utilizamos para a tomada de decisão também têm que ser detalhadas. Isso aqui é uma imagem de um bairro em Campinas, chama Swiss Park. Vocês têm 2 imagens aqui com 10 anos de diferença. Então, ele era praticamente um nada, né, um loteamento começando a acontecer em 2009 e teve um boom gigantesco em 2019. A foto poderia continuar aqui para a direita, você tem até um pequeno centro empresarial, enfim. É uma mudança muito grande
que foi de praticamente 0 a milhares de pessoas. Né? E aí o que acontece? Esse mapa aqui é um mapa um pouco mais técnico, mas é o município de Campinas, aqui marcado em azul. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Para quem conhece Campinas, aqui é a rodovia Dom Pedro, aqui vai ter a Anhanguera, e aqui essa região que eu mostrei da foto. Esse tipo de dado que eu mostrei, de informação, né, era de uma forma e ficou de outra, numa foto você entende. Agora, você precisa ter dados sobre isso, porque ali, de repente, surge uma oportunidade para que o varejista esteja até localizado ali fisicamente para atender aquela população. Mas se ele não souber que aquele nada, praticamente, virou uma região, né, com bastante população, que pode ser interessante, se ele não souber isso, ele vai perder oportunidades. Então, vocês devem ter acompanhado a questão do censo, né, que o IBGE teve toda uma questão de repasse de verbas, enfim, o censo não saiu em 2020, não saiu em 2021, talvez saia em 2022, mas ainda tem uma questão ali de verbas, né, para poder fazer o censo, que é uma coisa de bilhões de reais. Quando o censo deixa de existir, essa foto que eu mostrei, ela pode acabar virando algo que os varejistas, de forma geral, não têm conhecimento, porque eles não têm acesso a um dado que permitiria olhar para esse tipo de mudança no Brasil afora. Então, como a gente tem esse sistema que eu comentei, que é o One Maps, que a gente precisa, os nossos clientes olham esses detalhes dentro da cidade, a gente se preocupou em construir uma informação que permita dar visibilidade sobre regiões como o Swiss Park, que estão espalhadas pelo Brasil todo.